Oi, Pastor Marcos. Olá, membros da Gerando, queridos gerandinos. Que alegria estar aqui com vocês. Olá, pessoal! Pastor Marco, sabe que a sua pregação sobre o tesouro escondido mexeu tanto com a gente que resolvemos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós pegamos a sua pregação e criamos um bate-papo a partir do que você ensinou. Isso mesmo. A ideia é a gente conversar sobre os pontos principais e aprofundar um pouquinho mais nesse tesouro que de fato transforma tudo. Vamos mergulhar juntos nisso? Bom, e tudo começa com essa parábola, né? É incrível parar para pensar que Jesus, o maior contador de histórias que já existiu, usa uma imagem tão simples e ao mesmo tempo tão profunda. Um tesouro escondido num campo. Ele não começa com uma teoria complicada, nada disso. Ele cria uma cena que todo mundo consegue fechar os olhos e imaginar. Exato. E o primeiro ponto que já salta aos olhos na história e que o pastor Marcos destacou bastante é a descoberta. O mais curioso de tudo é que o homem da parábola não estava procurando um tesouro, né? Ele não tinha um mapa, não estava cavando, ele estava provavelmente só vivendo a vida dele, trabalhando, e de repente ele tropeça na maior descoberta que alguém poderia ter. Isso fala muito sobre revelação, não é mesmo? Com certeza. E aqui a gente consegue, digamos, decodificar os símbolos. O tesouro, claro, é o próprio reino dos céus, essa realidade presente que a gente tem em Cristo. O campo é a nossa vida, o nosso dia a dia, o mundo. E a descoberta, essa é a parte-chave. Não acontece por mérito ou porque a pessoa é muito inteligente. É uma revelação do Espírito Santo. O reino está disponível, sabe? Mas ele precisa ser revelado aos nossos olhos. É isso aí. Precisa de um discernimento que é espiritual, uma visão que vai além do que os nossos olhos físicos conseguem ver. O tesouro está ali, no campo da nossa vida, mas nem todo mundo enxerga. E é por isso que, como o pastor Marcos tem falado para vocês, é fundamental a gente orar por olhos espirituais, pedir para que Deus mesmo revele o verdadeiro valor do reino dele para nós. Ok, então o cara encontrou o tesouro. Agora vamos para a segunda parte, que é a reação dele. O texto diz que ele ficou cheio de alegria. A gente precisa parar um pouco aqui. Que tipo de alegria é essa? Que alegria tão forte que faz alguém tomar uma atitude tão drástica, tão imediata? Com certeza não é uma felicidade qualquer, né? De jeito nenhum. A palavra usada no original grego é chara. E chara não é a alegria de ganhar na loteria ou de receber uma notícia boa. É uma alegria profunda, que nasce na alma, um fruto do espírito. É o gozo que vem da certeza da salvação. É uma alegria que não depende se o dia lá fora tá bom ou ruim. É essa força que impulsionou aquele homem a fazer o que ele fez. E essa frase aqui, nossa, ela é um ótimo termômetro para a gente se avaliar. A descoberta do reino de Deus produz uma alegria tão avassaladora que qualquer sacrifício vira nada. Se a nossa vida cristã tem sido um peso, um fardo, talvez seja o momento de pedir a Deus para revelar de novo o valor desse tesouro, porque a alegria é a maior evidência da descoberta. E é essa alegria toda que leva a gente para a terceira parte, a resposta radical. Essa é, para mim, a parte mais desafiadora da parábola. O homem não tenta dar um jeitinho. Ele não pega só o tesouro e sai correndo. Não. O texto é claro. Ele foi e vendeu tudo que tinha. Tudo, sem exceção. Isso é crucial para a gente entender. Ser cristão não é um plus na vida. Não é como começar um hobby novo, tipo, agora eu vou para a igreja e também faço natação. Não, é uma substituição completa de valores. É como pegar tudo aquilo que a gente achava importante, colocar de lado e colocar Cristo e o reino dele no centro de absolutamente tudo. É uma troca, não um acréscimo. E o que quer dizer vender tudo na prática? Não é necessariamente sobre dinheiro ou bens materiais, embora possa incluir isso. É principalmente sobre entregar a nossa autonomia, a nossa autossuficiência. É abrir mão dos nossos planos, do nosso ego, da nossa reputação, enfim, de tudo aquilo que compete com o senhorio de Cristo na nossa vida. E esse tudo é muito pessoal, né? Cada um sabe o que precisa vender. E aí fica essa pergunta para a gente refletir, né? Com toda a sinceridade, olhando para a nossa vida hoje, o que a gente ainda está segurando com força? O que estamos tentando manter junto com o reino? Pode ser um hábito, um relacionamento, um sonho, o controle sobre o futuro. Essa parábola nos confronta a identificar o que ainda não foi totalmente entregue no altar. E finalmente a gente chega ao resultado de toda essa jornada. Depois de vender tudo, o homem, ele compra o campo. Olha que interessante, ele não fica só com o tesouro, ele adquire a posse legal de tudo. E isso fala muito sobre herança e sobre soberania. Esse slide aqui resume perfeitamente o processo todo. Olha só que jornada linda. Primeiro, a gente é encontrado pela graça de Deus não por mérito.
Essa descoberta gera uma alegria sobrenatural que vem do Espírito. Essa alegria nos impulsiona a uma resposta de entrega total, que é a nossa fé em ação, e o resultado final é a posse da nossa herança. É um processo completo, um ciclo que se fecha, e esse é um ponto que, como o pastor Marcos tem falado para vocês, é essencial a gente entender. Exatamente. Ao comprar o campo, nós nos tornamos, por direito, co-herdeiros com Cristo. O reino passa a ser nosso, é a nossa herança. E, como consequência, Cristo se torna o soberano, o Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida. A gente entrega tudo que achava que tinha valor e, no fim, ganha infinitamente mais. Ganhamos o próprio reino e o rei desse reino. E no fim das contas, tudo se resume a essa verdade aqui de Mateus 6. A parábola nos faz uma pergunta bem direta. Onde está o nosso verdadeiro tesouro? Porque é para lá que o nosso coração, a nossa energia, a nossa vida, tudo vai apontar. Que o reino de Deus seja o nosso único e maior tesouro. É isso, pastor querido, é isso, queridos gerandinos. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a gente a aprofundar um pouquinho mais nessa mensagem. Um grande abraço a todos.